no nosso ministério. Quando nós escolhemos seguir a Jesus, Solange, nós pensamos que andando com Ele, a nossa visão sempre será subir. Mas antes de qualquer homem que foi marcado na Bíblia subir, ele precisou descer. Existem pessoas, Marcos, que a vida inteira vão andar em uma linha reta e nunca terão o privilégio de romper ou de ter uma escalada com Jesus. Sabe por quê, Kleber? Para que eu possa ter uma escalada com Jesus, eu preciso entender que primeiro eu vou descer. Jesus conta, irmão, aí a parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que passa um sacerdote e fez o quê? Nada. Passa um levita e fez o quê? Nada. Aí vem um bom samaritano, e o que ele fez? Ele fez o quê? Desceu do cavalo, cara. Você lê a Bíblia. Tem gente que gosta, tem gente que ama viver no Evangelho, e talvez até vibra que é um cristão. Eu sou, e eu sou crente. Mas basta Jesus falar, desce daí, para ele falar, daqui eu não desço. O barco era de quem? O barco que eles estão é de quem? Pedro. Se tinha um que era para não descer, era Pedro. Fala assim, vai descer, desce outro, o barco é meu. Mas Pedro está dizendo assim, Renato, se eu tenho a oportunidade de me encontrar Jesus, eu largo o barco para trás, eu largo status para trás, eu largo o que eu penso para trás, mas eu vou viver verdadeiramente esta oportunidade. A palavra hoje, irmãos, é para confrontar o seu ego. Tem gente que quer viver o sobrenatural, quer um milagre extraordinário, mas não tem capacidade de descer. Escuta, ô Jeremias, eu quero falar contigo. Fala, Senhor, eis-me aqui. Não quero falar com você aqui. Eu quero que você desça. Enquanto o seu ego não descer, enquanto você pensar que você é bom, que você não precisa, enquanto você não reconhecer que você não é essa pessoa boa que você pensa que é, enquanto você não reconhecer que você não é esse grande homem de Deus, essa grande mulher de Deus que você criou na sua cabeça, e entender que você precisa descer e se humilhar perante o Senhor, você não vai viver as bênçãos de Deus. Quem falou para mim, para você, que nós somos isso que nós criamos na nossa cabeça? Sabe, Jennifer, às vezes eu fico olhando, eu estou terminando, e hoje está difícil para você dar glória, não tem problema, eu estou amando. Você às vezes chega num culto como esse e olha para o seu irmão, para o seu semelhante, e olha por cima, sabe, Adriano? Numa visão de que você ora mais, que você busca mais, mas Deus está dizendo assim, para mim, a maneira com que você olha para o próximo, a maneira com que você se porta, a maneira que você diz ser, não manda nada. Eu saberei quem você é quando eu te mandar descer. Não é aqui no culto que nós provamos para Deus, Lite, quem nós somos. Nós provamos quem nós somos quando Deus nos coloca diante de uma tempestade. E tem gente passando por tempestade aí, mas está dizendo, daqui eu não saio. Tem gente passando por problema, mas dizendo, eu não vou abrir mão, eu não vou entregar, eu não vou pedir perdão, porque tem dificuldade de descer. A sua casa está sendo destruída por causa da soberba do seu coração, dizendo, eu não desço, eu não vou pedir, eu não vou falar que eu errei, eu prefiro afundar e morrer no meio dessa tempestade do que dizer, eu vou descer. Pedro, ele olha, tem 11 discípulos, Judas está ali no meio ainda. Ele olha para todo mundo, e pensa, ou talvez diz, se tem alguém que não precisava descer do barco, sou eu, porque o barco é meu.
mas eu serei o primeiro. Escute, eu tenho uma palavra de Deus para uma alma nessa noite. Eu estou em paz quanto a isso. Na sua visão, a culpa não é sua. Não foi você que fez, não foi você que falou, mas Deus está falando para você. Desce. Amém? Eu tinha uma palavra tão gostosa para essa noite, a palavra profética. Eu cheguei aqui todo arrepiado, mas o arrepio era frio, porque o que Deus tem para você hoje é isso: se humilhe perante a potente mão do Senhor, que eu irei te abençoar. Mas enquanto isso, vive aí sua tempestade, vai vivendo, vai lutando contra ela. A Bíblia diz, irmã Raíssa, que eles estão na 4ª vigília da noite, velho. Eles já estão de pelo menos umas 12 horas remando, e Jesus está dizendo: continua remando aí, uma hora você cansa, vai chegar uma hora que você não terá mais força, e aí o que você vai ter que fazer? Aí eu vou ter que descer. Vai esperar, escute, vai esperar quem está dentro do seu barco morrer para você ter humildade de descer dele. Vai esperar, eu fico pensando, até onde chega a soberba da nossa alma, do nosso coração. Eu tive o privilégio, o Denise, de participar com o Carlos, um presente que ele deu para a minha vida, lá dos legendários. E aí lá nós somos divididos em família, Solange. E aí tem um lema lá que família, né, Lid, não abandona a família. E tinha um rapazinho lá, que ele era abençoado, e Deus usou ele para me quebrar. Ele torceu o pé no primeiro dia, e eu subi a montanha com ele nas costas, igual um menino, carregando ele, e tudo. E aí eu fazia a janta dele, e tudo. Eu falei: Jesus, esse menino é uma bênção na minha vida. Quando acabou, irmãos, todo mundo foi agradecer a sua família. Aí o primeiro falou assim: eu quero agradecer minha família, que foi uma bênção na minha vida. Eu quero agradecer todos os meus irmãos dessa família. E foi todo mundo falando. Aí quando chegou na vez do Marquinhos falou assim: eu quero agradecer a Deus, porque Deus me sustentou. Subiu uma ira no meu coração, fui miserável. Eu carreguei o camarada 3 dias nas costas, e o ordinário não teve coragem de me agradecer. Você está rindo porque não é você. O Espírito Santo falou assim: é isso que eu queria tratar em você. A glória é minha. A glória é minha. A glória é minha. Falei: Jesus, eu estou aqui 4 dias carregando esse camarada. E Jesus falou: se não fosse minha força, você não carregava nem você. Se não fosse a minha força, você nem andava. Você está falando que ele é ingrato, mas ingrato aqui, o único ingrato aqui é você. E Deus falou comigo, Renato, prega até bonitinho, mas é esperando, porque as pessoas vão pensar na sua pregação. Eu tenho humildade, irmão, eu quero contar para você, e no final dessa mensagem nós vamos chorar junto, porque talvez você está fazendo alguma coisa para alguém, esperando algo em troca, mas Jesus está dizendo para você: não tem. Talvez você está buscando, sabe, casa da sua família, aqueles meninos deviam me valorizar mais. Não tem. O meu marido devia me valorizar mais. Não. Porque tudo o que nós fazemos é por Ele e para Ele. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos o reconhecimento. E Deus me levando naquele lugar ali para me moer. Para me moer. E eu saí de casa falando assim: rapaz, se esses caras mandarem em mim, eu vou arrumar briga naquele lugar. E os camaradas me colocou deitado de barriga para cima, coçando a barriga de um outro homem que eu nunca vi. E eu falei assim: Jesus, o que está acontecendo comigo? E Jesus mostrou ao meu coração a soberba que há dentro de mim. É o que me impede de caminhar com Ele. O que Jesus está me mostrando aqui, eu terminei. O que Jesus me mostrou nesse texto foi o seguinte: eu prefiro um Pedro que tem lá os seus problemas, mas tem facilidade de descer, não preocupado com o que os outros vão pensar dele, do que 11
que talvez tenha um título de discípulo, mas não tem coragem de enfrentar uma dificuldade para se encontrar comigo. E eu amo Marcos do Evangelho, porque quem está escrevendo aqui sobre Pedro é quem? Mateus. E infelizmente, a igreja é isso. Vai ter pessoas que a vida inteira vai contar a sua história. Vai ter pessoas que a vida inteira vai dar testemunho do que Deus fez na sua vida e nunca vão viver o que você viveu. Por quê? Não se permite descer. Tem medo de ser envergonhado. Pedro, você vai descer, e se você afundar? Se eu afundar é problema meu. Eu não vou ficar vivendo esse evangelho de máscara. Eu não vou ficar vivendo esse evangelho de mentira. Pedro, você vai descer? Eu vou descer. Mas e se você for humilhado? Humilhado eu era quando eu não tinha Jesus. Na presença dele não tem humilhação nenhuma que me atinge, porque a humilhação ficou na cruz. Eu preciso que você entenda. Você está vivendo por causa daquilo que as pessoas estão pensando de você. E é por isso que você não vive nada novo na sua vida. Irmãos, eu quero te confrontar nessa noite. Quem aí nesse último ano, seja sincero para você, não é para mim não, quem aí nesse último ano não teve uma experiência sobrenatural com Deus? E não vem com o negócio de dor de cabeça que passou não, que isso aí é a nossa obrigação. A Bíblia diz que quando Jesus nos comissiona, né, os discípulos, Ele nos dá poder, dá autoridade, né? Quem aí tem pelo menos um ano que não tem uma experiência sobrenatural com Deus? Cadê o primeiro corajoso para levantar a mão? Ou todos tiveram esse ano? Se tiver, amém. Quem não teve? Quem não teve? Todo mundo teve? Amém, vocês estão mais crentes que eu. Glória a Deus, a Bíblia está na igreja, hein? E é por isso que nós estamos vivendo isso, Bruno. Porque talvez as nossas e as minhas experiências sobrenaturais estão sendo resumidas a coisas pequenas. E Deus está dizendo, irmã Kátia, eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais. Mas para eu fazer, você precisa descer. Tem que largar o orgulho, a altivez, a soberba. Tem que olhar para o barco que é seu e dizer, fica com ele aí, eu estou indo embora. Parar de brigar por coisa pequena. Parar de lutar por coisa pequena. Aquela vasilha de tapaué sua que você emprestou para a irmã. Você chega na igreja e não consegue servir a Jesus porque a irmã ficou com sua vasilha. Irmão, isso é caso de rir mesmo, é caso de ter vergonha na cara. Sabe? Eu chego na igreja e não consigo adorar a Deus, porque um dia mal ele me deu uma má resposta. Mas eu não desço, cara. Eu peguei aquilo e fiz daquilo um amuleto. Fiz daquilo uma barreira para Deus operar na minha vida. E aí, irmã Naí, quando eu entro na igreja, já vem na minha cabeça. Você está lembrado, né? Por quê? O que a Lid falou com você em 2012 é verdade. Aí Jesus está operando, está curando. Aí a pessoa está doente, precisando de uma cura, não quer nada. Estou lembrando daquela miserável lá que falou mal de mim. Você consegue pensar, irmãos, que existem pessoas no nosso meio que estão vivendo assim? Sim ou não? É claro que você consegue, talvez seja deles. Mas Deus está te dizendo nesta noite, ô Pedro, desce. Sai do seu lugar, Pedrão. Vai pedir perdão para o irmão, pedir perdão para a irmã. Chega lá na sua casa, olha para o seu marido que você julga ser o pior, para a sua esposa que você diz que é culpada por todos os seus problemas, e fala para ela, eu descobri, o problema sou eu. Eu descobri, o problema sou eu. Sou eu que não tenho facilidade em me humilhar quando eu preciso me humilhar. Eu já falei sobre isso. Você já viu alguém brigar com quem está orando? Mas eu prefiro ter razão, né, irmão? É ou não é, Jesus? Numa discussão a gente sempre prefere ter razão. Mas Deus está falando assim, você pode ter toda a razão do mundo. Se você olhar para a pessoa e falar assim, me perdoa. Isso gera, Isaac, um parafuso na mente de quem está errado. Mas gente, sou eu que errei contra ele,
esconder para você não ter argumento. Mas não, eu não. Eu estou certo. Continua com todas as tuas certezas, vivendo as tuas tempestades. Mas nessa noite Deus está chamando homens e mulheres que escolheram descer para viver o sobrenatural. Continua com tua certeza, sendo certo, sendo a certa, tendo razão. Pode continuar, é problema seu. Mas hoje Deus está chamando uma turma que está dizendo: estando certo ou errado, eu vou descer, porque eu quero me encontrar com Jesus. Escuta, tem 11 discípulos. Quantos? 11 que ficaram no barco. Pedrão escolheu descer. Lá na frente, Jesus vai instituir a primeira igreja. Sim ou não? Jesus vai instituir a primeira igreja. Quem é o pastor da igreja? Quem? Pedrão. Mas Pedro, você tinha um negócio de faca, arrancar a orelha, tinha. Mas eu não tinha dificuldade nenhuma de descer quando eu estava errado. O problema meu e seu é que nós temos facilidade de apontar defeito. Realmente Pedro é cheio de defeito. Mas a minha diferença e a sua diferença para Pedro é que Pedro, mesmo com seus defeitos, quando Jesus confrontava ele, ele dizia: eu não quero saber, eu vou descer porque eu quero me encontrar com o meu Deus. O seu problema é que você vê problema em tudo, vê defeito em tudo, mas não tem coragem de descer. O problema de Pedro é que ele era problemático, ele era cheio de problema, até dava lugar para o diabo falar na boca dele. Mas quando Jesus confrontava ele, ele saía num culto como esse aqui e falava assim: chegaram em casa, eu vou descer. E sabe o que você está pensando aí? Eu não, estou fora. Quer uma notícia boa? Se prepara para continuar remando na sua tempestade, porque Jesus está te falando: eu tenho compromisso com quem tem facilidade para descer e aprender de mim. Pedro desce, e a Bíblia diz que Pedro anda sobre as águas. Aí, quem tem dificuldade, Bruna, de andar sobre as águas, é claro que vai escrever. Precisava, cara, de Mateus escrever na área que Pedro afundou? Sim ou não? Precisava não, irmão. Eu estou vendo um camarada andar sobre as águas. Se ele der um passo, eu não quero nem saber se depois ele afundou. Eu vou falar do milagre que ele viveu. Mas Mateus é como eu e você. Eu preciso e eu prefiro dar ênfase no que deu errado do que valorizar o que deu certo. O camarada serviu para te dar seus filhos, para te ajudar nos momentos de maior dificuldade. Mas agora que você está tranquilinho em cima do barco, ele não presta mais. Não se esqueça não, tá? Ele já deu passos que talvez você não deu. Ela já andou em lugares que talvez você não andou. Não é porque hoje afundou um pouquinho que não presta mais. Sabe por quê? Quando Pedro começa a afundar, ele grita e Jesus diz assim: deixa comigo, eu vou te ajudar mais uma vez. Não pisa em quem está afundando, porque um dia ele já andou sobre as águas. Não fica você do barco olhando ele afundando e apenas criticando que ele está indo de mal a pior. Que Jesus está dizendo: eu sei quem Pedro é. Pedro não é um homem que afunda. Pedro é um homem que tem coragem de caminhar sobre as águas para se encontrar comigo. O seu pecado hoje, sua dificuldade hoje, não diz quem você é diante de Deus. A tempestade se levantou, te colocou medo, mas mesmo em meio ao medo, Pedro olhou e disse: vou me encontrar com o mestre. Mesmo em meio à dificuldade, Pedro disse: vou caminhar até Jesus, porque eu sei que Ele pode me ajudar. Fica de pé. Fica de pé. Jesus tinha tudo ou não? Tudo. A Bíblia diz que ele deixou a Isaac a sua glória, a sua majestade, e desceu. Jesus morreu, foi crucificado, e aí Jesus vai voltar para o Pai. Quando Jesus vai voltar para o Pai, ele deixou o que há de mais importante neste mundo, debaixo da confiança, da proteção de um homem. Quem? Pedro. Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Te amo. Apacenta as minhas ovelhas.
Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Escuta, Jesus está falando assim, ó, eu não estou procurando o discípulo que administra melhor o dinheiro. Eu não estou procurando o discípulo que administra bem a nossa logística. Eu não estou procurando o discípulo que é melhor com os números. Não, eu não estou procurando o discípulo que prega melhor. Eu não estou procurando o discípulo que canta melhor. Não, não, não. Eu vou entregar as minhas ovelhas para um discípulo que tem facilidade de descer e confiar em mim. Feche seus olhos. Eu quero terminar ministrando sobre a sua vida. Deus te faz um convite nesta noite. Sai do barco. Sai da sua zona de conforto. Sai dessa posição de apontar, de criticar e desce para a posição de humilhação. E desce para a condição de ser apontado. Pedro está descendo, todo mundo olhando e dizendo: ô Pedro, e aí, se você afundar, eu não estou nem aí, irmão. Escute o que a palavra de Deus está dizendo para você. Não se preocupe com o que o mundo está dizendo sobre você. Se preocupe com o que Deus está falando sobre quem você é. E Jesus está dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. É sobre você que Deus vai edificar esta família. É sobre você que Deus vai levantar esta casa que estava em ruínas. É sobre você que Deus vai resgatar esse relacionamento. Mas assim como Pedro, você precisa descer. Você precisa descer. Mas sou eu que estou buscando, sou eu que estou orando. É problema seu. Pedro desceu, não criticando os que ficaram, mas desceu de coração aberto para viver o extraordinário com Deus. Quando você parar de dizer que você é o responsável pela busca na sua casa, de dizer que está pesado para você orar sozinha, buscar sozinho, quando você apenas se permitir encontrar com Jesus, Ele vai pegar na tua mão, vai te levantar e vai começar uma nova história através de você, em você. Deus quer marcar a tua vida e dizer: através dela, através dele, nela, nele, eu comecei um novo tempo. Tem coragem de descer? Eu vou terminar nessa noite com olhos fechados, irmãos, por favor. Ninguém com olho aberto. Eu quero perguntar nessa noite com muito amor. É uma palavra pastoral. Cadê a primeira pessoa? E é para crente hoje, tá? É para você, tá, Pedrão? Eu quero perguntar: cadê você que sabe que você é assim? Você julga fazer demais. Você pensa que faz demais. Você pensa que está pesado para você. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite: desce mais um pouco. Que eu quero mostrar para você que não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Vem aqui à frente, eu quero orar por você.